Vamos aprender sobre o traço de caráter psicopata? Eu sou Cristina Chagas, analista comportamental e coach. Estou dando continuidade aos conteúdos sobre os traços de caráter. Já falamos sobre o traço esquizoide, sobre o traço de caráter oral e agora vamos falar do traço de caráter psicopata. Epa, mas que nomes são esses? Não se assuste com esses nomes, tá? É a nomenclatura original criada por Reich na teoria dos traços de caráter e da leitura corporal. Cada formato de corpo define um traço de caráter predominante em cada pessoa. O primeiro traço é o esquizoide, formado no período uterino. O segundo traço é o oral, formado no período da amamentação. E o terceiro traço é o traço psicopata, formado no período que a criança começa a dar os primeiros passos, os primeiros movimentos, ali no período quando a criança está começando a engatinhar. Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você se inscrever, deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve, tá? Deixa o seu comentário, o seu like, porque isso é muito importante para gerar engajamento no canal. Assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e ele vai estar distribuindo esse material para mais pessoas. Posso contar com vocês? Muito obrigada, pessoal, isso é de grande valor. Então, como eu estava dizendo, Reich criou essa teoria dos traços de caráter, né? E deu esses nomes, esquizoide, oral. Vamos falar agora do psicopata. Se você não assistiu os outros dois vídeos, assiste para você entender melhor, porque um é continuidade do outro, tá? Esse terceiro traço é formado ali por volta dos 2 anos, mais ou menos, quando a criança começou a parar em pé, segurando nas coisas, ou quando a criança começou ali no período de engatinhar, né? Quando a criança sai daquele período de simbiose. Lembra que eu falei no vídeo sobre os orais que eles vivem em simbiose com a mãe? Eles acham que ele e a mãe é a mesma coisa? Já no período do psicopata, ele já não tem mais isso. Ele já começa a perceber que ele é um indivíduo único, que ele não está conectado ali com a mãe. Então o que ele faz? Ele quer dominar o mundo, né? A criança nessa fase mexe em tudo, coloca a mão na tomada, abre as gavetas, tira as roupas de dentro, abre os armários, tira as vasilhas da mãe de dentro do armário, joga tudo no chão. Essa é a fase do período da psicopatia, gente. Mas ó, pessoal, não é a psicopatia, esse nome não é psicopatia de problemas de saúde, ok? Não estamos falando de nenhuma doença, de nenhuma demência. O nome é mantido assim porque é a nomenclatura original criada por Reich. Então, nós estamos falando de um outro tipo de psicopatia, é em termos de formação comportamental mesmo. Então, o que acontece com as pessoas que têm o traço de caráter psicopata marcado? Essas pessoas, gente, lá no período da infância, elas estavam então naquela fase de querer dominar o mundo, né? De querer conhecer tudo e mexer em tudo. E geralmente, o que a mãe faz para proteger essa criança? A mãe ou o cuidador, né? Vai lá e puxa essa criança para ela. Tá mexendo na tomada? Vai lá e puxa essa criança pra ela. Então, assim, tá sempre coibindo o movimento da criança, né? A criança quer pôr a mão em tudo, mexer em tudo, a mãe vai lá e puxa essa criança. Começa a movimentar ali para aquela criança um sentimento de estar sendo manipulado. Eu estou sendo manipulado pela minha mãe. Eu estou sendo manipulado pelo meu cuidador. E esse, pessoal, é a principal dor do traço de caráter psicopata. Eles não gostam de serem manipulados. Eles têm pavor de qualquer tipo de manipulação. Então, pessoal, esse traço de caráter, essa criança vai crescer, vai se desenvolver ali, mas ali durante o seu processo, ela vai estar sempre sendo aquela criança que quer chamar a atenção dos outros. Então é uma criança que gosta muito de fazer dancinhas, que gosta de fazer gracinhas, porque ela quer ser o centro das atenções, né? Ela quer chamar a atenção das pessoas, dos adultos, ela quer mostrar que ela é capaz de ter a atenção dos outros, não por quem ela é, mas pelo que ela faz. Então o traço psicopata tem essa característica de ser uma criança assim meio teatral, vamos assim dizer, né? Que gosta de criar coisas, criar dancinhas, criar coisas engraçadinhas para poder chamar a atenção das pessoas para ele.
Quando adulto, os psicopatas então vão ter essa dificuldade de lidar com a dor da manipulação. E o recurso deles, gente, por incrível que pareça, é praticamente o mesmo. Só que eles podem usar para o bem e para o mal, né? A manipulação do psicopata, quando é usada para o bem, enquanto recurso, é porque são pessoas que têm muito potencial de negociação. São pessoas que têm muito potencial de vendas, de negociação. São pessoas que têm muito potencial de ali articular as coisas, entendeu? São excelentes líderes, eles conseguem delegar as atividades, as tarefas. São muito bons em delegar, mas não são muito bons em executar. Capacidade de execução não é muito com os psicopatas, não é o forte deles. Eles são melhores liderando e delegando atividades para os outros. Eles vão se dar muito bem em profissões como direito, política, polícia, todas as profissões que exigem assim cargos de liderança, cargos de autoridade, né, de chefia. Eles vão ter um perfil bem legal para essas profissões. Então, vão ter dificuldades também em relação às questões assim de exercícios físicos, também não é muito forte deles. São pessoas que gostam de se vestir muito bem, gostam de vestir roupas de marca, porque para o psicopata, status é uma coisa importante. Muitas vezes ele nem é tudo aquilo que ele transmite, mas ele tende a manter essa posição, né? Dificilmente o psicopata ali reconhece as suas fraquezas, mesmo que a vida dele esteja uma porcaria, ele nunca vai dizer que a vida dele está uma porcaria, dificilmente ele vai pedir ajuda para as pessoas, dificilmente ele vai aceitar ajuda das pessoas, né? O traço de caráter psicopata, quando está na dor, tende a ter um comportamento assim um pouco soberbo e arrogante, por não aceitar ajuda de ninguém, né? Por se sentirem assim um pouco autossuficientes, eles não se permitem sentir dor, né? Não se permitem sofrer. Então isso faz ele sofrer, né? Porque quem que não passa dificuldades? Quem que em algum momento da vida não precisa da ajuda dos outros, né? Então esse negócio de viver mascarado, porque na verdade esse é o que define um pouco do traço psicopata. Eles têm mesmo essa tendência de usar uma máscara, de nunca mostrar para as pessoas quem de fato eles são. Então isso às vezes fazem eles sofrer também. Em relação ao corpo físico, vai ser um adulto com bastante aspectos triangulares no corpo. Então geralmente eles têm a testa mais alta, pode ter o queixo mais alongado, né, formando um triângulo invertido no rosto. Podem ter também aspectos triangulares no corpo, tendo o ombro mais largo que o quadril. Então, assim, várias características no corpo deles, relembrando essa questão dos aspectos triangulares. Vão ter canelas finas, geralmente. Eles não têm muita força de movimento na parte inferior do corpo. Então, são essas características do corpo do psicopata. Bom, pessoal, então, como eu disse, a dor deles é a manipulação, não suportam ser manipulados por nada e nem por ninguém. Então, eles podem ter uma característica de pessoas que estão sempre militando por alguma coisa, porque como eles têm esse medo de ser manipulado, eles sempre estão se defendendo de alguma coisa, militando, e às vezes é coisa que está só dentro da cabeça deles. Porque é um medo que acompanha eles desde aquele período lá de 2 anos de idade, né? Que vai acompanhando eles até o final da vida. Ou até que eles tenham consciência de qual é o traço de caráter que predomina para eles. E o recurso deles é essa capacidade aí de negociar, de liderar, de comandar pessoas. Enfim, pessoal, como eu disse, todos os traços têm o seu recurso e a sua dor. É importante nós conhecermos qual é o nosso traço predominante para nós sabermos, gente, quando o nosso traço está na dor ou está no recurso, né? E como nós podemos até desenvolver o potencial dos nossos traços de caráter. E para você descobrir qual é o seu traço, você pode fazer uma análise comportamental e uma leitura corporal. Esse é um trabalho que eu realizo, tá bom? Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram e você vai entender, eu te explico melhor como que funciona esse trabalho da análise corporal e da análise comportamental também. Então, pessoal, já falamos de 3 traços, agora tá faltando mais 2 pra gente fechar essa série de vídeos, que é o masoquista e o traço de caráter rígido. Então, você já se identificou com algum desses traços? Eu acredito que sim, né? Continue vendo os vídeos para você não perder mais esses conteúdos, tá bom? Então, vem comigo